Olá, eu sou o Vitor, faço parte do projeto Modelagem Computacional Biomecânica para o Estudo da Cavidade Pélvica Feminina e vou apresentar o trabalho Automatização da Geração e Validação de Modelos Paramétricos do Útero Grávido. A gravidez é um processo que causa muitas alterações no corpo da pessoa grávida, principalmente no sistema pélvico, e essas alterações podem gerar complicações que são a maior causa de mortalidade infantil de crianças com até 5 anos. A modelagem computacional é uma ferramenta importante para o estudo dessas complicações, já que é um método não invasivo, relativamente barato e permite personalização. Apesar da importância do modelo ser realista, modelos anatômicos muito detalhados podem ser custosos em termos computacionais, o que impede a análise de múltiplos cenários. Então, este trabalho tem o objetivo de desenvolver um código que crie um modelo geométrico simplificado do útero grávido e também analisar a automação e a validade do código. O código foi desenvolvido na linguagem Python e utilizado no software de análise de elementos finitos Abaqus. O objetivo é que o código automatize toda a parte de pré-processamento da análise, então ele vai fazer de tudo, desde criar a geometria até a submissão do modelo para a simulação. O modelo foi pensado em 4 partes. A membrana uterina, que é a parte interna que envolve o feto. O corpo uterino, que é a maior parte do útero em si. O colo uterino, que é uma região um pouco mais rígida na parte inferior do útero. E o abdômen, que aqui vai representar todos os outros órgãos do sistema pélvico em volta do útero. Para a simplificação, vamos associar algumas formas geométricas simples a cada uma dessas partes. Então, a membrana e o corpo serão representados por elipsoides e o colo e o abdômen serão representados por cilindros. As medidas utilizadas foram retiradas de imagens de ressonância magnética e os parâmetros usados foram o UD1, que é uma medida horizontal do órgão, o UD2 é uma medida vertical, o T1 a espessura do órgão, o CL é o comprimento do colo do útero e o CD1 e CD2 são os raios externos e internos do colo do útero. Para a simulação, dividimos o modelo em pequenos elementos. Aqui estamos usando 2 tipos de elementos, os hexaédricos para geometrias internas, que são mais simples, e o tetraédrico para o abdômen, que é uma geometria um pouco mais complexa. Os tamanhos dos elementos foram escolhidos arbitrariamente. Para garantir que o modelo estivesse conectado, aplicamos algumas restrições de ligamento entre as partes. Também aplicamos condições de contorno na parte traseira para representar a interação com a coluna vertebral e na parte superior do modelo para representar o contato com o tórax. A carga aplicada foi uma pressão uniforme de 8,67 kPa, que é uma pressão medida durante as contrações do trabalho de parto. Esses foram os parâmetros de materiais adotados para cada uma das partes. A primeira avaliação que fizemos foi a análise de uma simulação. Na imagem superior temos o modelo criado pelo script e na imagem inferior temos o modelo após a aplicação da carga. Aqui conseguimos ver a tensão máxima e principal em cada uma das partes. A segunda avaliação que fizemos foi a comparação volumétrica entre os modelos gerados pelo nosso script e pelo script da Luvadi, que cria modelos mais anatomicamente corretos. Sorteamos 10 pacientes da base de dados de Luvadi e, após as comparações, temos que a média do erro relativo é de 24,97%. A última avaliação foi um estudo paramétrico, onde combinamos dados de 3 pacientes em semanas gestacionais diferentes para a criação de novos modelos. Conseguimos criar com sucesso 720 novos modelos distintos sem nenhuma falha de geometria, malha ou atribuição de materiais. Em conclusão, temos que a metodologia se mostrou robusta e eficiente ao conseguir gerar 729 modelos distintos sem nenhum erro. Mesmo com as simplificações, tivemos resultados com relevância biomecânica e também o código desenvolvido se mostra promissor para futuras investigações sobre complicações na gestação. Para trabalhos futuros, pretendemos implementar os parâmetros de crescimento do útero e também os ligamentos pélvicos. Agradeço à Universidade Federal de Juiz de Fora pela concessão da Bolsa de Iniciação Científica e ao projeto de extensão LabMaker pelo apoio.